nós temos aqui equação do segundo grau. Deixa eu voltar. Mais uma dica de filme. Vocês chegaram a ver, então, aquele filme Uma Mente Brilhante? Chegaram a pesquisar sobre ele? Talvez não dê tempo, foi na outra. Eu Pode procurei falar. na Netflix, não achei, prof. Uma Mente Brilhante? Não achei. Eu vou tentar achar o link e eu vou mandar para vocês daí. E esse daqui também, esse desenho aqui, ele lembra o filme O Gênio Indomável. Também é legal. Também é um filme, assim, clássico, né? Se quiser anotar, O Gênio Indomável. Até vou eu escrever aqui que eu tenho que mandar o link para vocês, que é muito bom. O Gênio Indomável. Gente, vale a pena, final de semana, pegar famílias, pegar pipoca, sentar lá. E Uma Mente Brilhante. De vez em quando eu vou falando um para vocês aí, muito bom, tá? Tem alguns para passar. Ó, esse daqui já tá, lembra a ideia do filme, tá? Que o cara, ele olha, vê um monte de nuvem, de repente destaca alguma coisa lá no meio, ó. Que seria o que está de amarelo? A forma de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4C sobre 2A. Então, na verdade, agora é só um resumo daquilo que a gente já estava vendo, tá? Então, a forma reduzida que é o ax ao quadrado, lembra? Ah, mas não estava igualado a zero. Tá aí, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que a gente usa com a fórmula de Bhaskara, certo? Vamos passar para frente. Então, um pouquinho de história bem rapidinho. Alguns séculos até a fórmula de Bhaskara. Você sabe quem foi o nome do cara? O nome dele dá para chorar, tá? Eu até anotei como se fala. Ali está alcoolismo, né? Uma coisa assim que a gente dobra a língua para falar. É alquarisme. Alquarisme, o nome dele. Esse cara ali foi muito importante para nós. Né? Esse cara descobriu os 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, até o 9. Do 0 ao 9, dá 10 algarismos. Que a gente usa até hoje, o indo-árabe. Então, ele, além de descobrir também algumas formas na parte da álgebra, dessas de letra, ele resolveu a fórmula de Bhaskara de um jeito diferente, pelo método de completar quadrado, como vocês estão vendo ali. Então, vamos para frente aqui um pouquinho. Olha o que aparece nessa figura. Foi dada uma equação lá em cima. X ao quadrado, essa equação aqui é importante gravar. Ó. X ao quadrado mais 6x, essa daqui, ó. X ao quadrado mais 6x igual a 16. Ele não usava Bhaskara. Então, ele foi o cara antes de Bhaskara, né? O Bhaskara ele só reformulou essa ideia, generalizou, né? A equação do segundo grau. Então, olha só. Ele usava, tinha uma fórmula ali, x ao quadrado mais 6x igual a 16. Como é que eu vou descobrir, sem usar aquela fórmula de Bhaskara, pelo método de completar quadrado, como é que eu vou descobrir que pedacinho é esse daqui, ó, que tem um 3, tá vendo aqui? Ó, que pedacinho é esse daqui embaixo? Então, sabendo que um quadrado, de um lado mede 3 mais x, ou x mais 3, e como é um quadrado, o outro também é x mais 3, são dois lados iguais. Como é que eu vou descobrir isso aí, por exemplo, que vai formar uma equação completa de segundo grau, e que número está faltando aqui para mim poder resolver sem resolver por Bhaskara? Né? Então, ó, lembra do dobro? Então, de um lado eu tenho x, né? X mais 3. O dobro de x, no caso, se eu elevar ao quadrado um lado aqui, ó, x vezes x, que é um quadrado, o de vermelho aqui, ó, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado, certo? A área de um quadrado. O dobro dele, então, 3 vezes, ó, 3 mais, desculpa, 3 vezes o x, um pelo outro, lembra multiplicado aqui, ó? 3 vezes x é 3x. O dobro de 3x é 6x, já vem aquela ideia do dobro, dos produtos notáveis. E sobrou o que ainda? O quadrado do segundo termo, que nós falamos antes. Então, o quadrado do segundo termo seria o 3. 3 vezes 3 é 9. Tá, mas olha ali, professora. A conta deu que é 16 igual a 16. O que que ele fazia? Ele pegava e somava o que estava faltando, que seria o 9, o 3 ao quadrado, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, 16 mais o 9, eu vou ter 19, 20, 21, 22, 23, 24, eu vou ter 25, certo? Eu vou ter 25.
Então, olha o que ele fazia. Ele elevava ao quadrado, não na próxima lá, o segundo termo, certo? Olha ali, ó, deu 25, tá vendo aqui? Ali já tá feita a conta, né? Deu 25 aqui, ó. E o que ele fazia? Como se fosse tampar isso aqui, ó. Colocar numa raiz quadrada, os dois lados. Aí ia cortar aqui, como eu tenho uma balança, né? Igualdade, igual uma balança. Eu vou ter x mais 3 de um lado e a raiz quadrada de 25 é 5. Só que ele não colocava mais ou menos. Esse foi o problema dele. Aí esse mais 3 passa para o outro lado aqui, ó. Passaria menos 3. E 5 tira 3 dá 2, como está aqui embaixo, ó. Então, ele dizia que o x vale 2. Para ele, era válido, porque ele estava falando usando quadrados, figuras geométricas, retângulos também. Então, o 2 é um número positivo, então, aliás, o x valendo 2 era um número positivo. Então, se eu colocar 2 no lugar do x, dava certo 25, ó. 2 mais 3 dá 5, e 5 vezes 5 dá 25, que é o que está dizendo ali, certo? Então, se ele utilizasse esse método, beleza, porque para ele, porque existe uma medida do lado, quando a gente tem uma figura geométrica, existe aquele x. Só que numa forma de segundo grau, numa equação de segundo grau, completa, com uma incógnita, nem sempre vai ser esse valor positivo. Porque quando a gente não tiver figura, pode dar menos a resposta. Vocês já viram que pode dar duas respostas, a gente já fez isso, né? Então, foi ali que surgiu Bhaskara. Então, portanto, no século XII, como a gente já comentou na outra aula, foi Bhaskara que escreveu sobre a matemática conhecida na Índia. Por isso, é dito os indo-arábicos, né? Os números naturais que a gente escreve hoje. Dentre seus importantes escritos, encontra-se também a fórmula de Bhaskara, que é a generalização da equação do segundo grau com uma incógnita, certo? Então, eu ia fazer lá, aqui, aliás, mas eu já fiz lá. É a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Cortou, acho que foi a pressa. Cortou do outro lado. Sobrou o quê? X mais 3, como eu falei para vocês, ele não colocava o negativo. Esse 3 passava para lá, não era mais ou menos 5, né? A raiz quadrada de 25, 5, e o 3 passa menos. Então, ficaria x igual a 5, tira 3, x igual a 2, que era o que ele fez, que a gente já fez lá e já provou, certo? Continuando aqui, para frente um pouquinho, tem a questão problema, né? Onde a gente pode usar mais em algum lugar? Meu, tem N situações que a gente utiliza, que a gente não fica fazendo isso no dia a dia, mas quem é da engenharia, quem é desses campos aí, muitas vezes usa fórmula sim de Bhaskara, precisa usar, né? Que vai fazer também faculdade. Então, ó, uma questão, problema que a gente tem. No triângulo ABC, tá vendo aqui que tem um ponto, sempre as pontas do triângulo, ou de qualquer figura geométrica, é dado em letra maiúscula. Então, no triângulo A, lá em cima, B, C, aqui embaixo, certo? A altura, esse pontinho aqui, esse pontilhado aqui, ó, do A até embaixo, formando esse cantinho reto, que é um ângulo de 90 graus. A altura é representada por essa letra aqui, ó, H, significa altura. E embaixo seria a base. Então, esse H formando 90 graus com BC, tá vendo aqui, o BC tem um tracinho. Como ele forma 90 graus aqui, então a gente chama assim, ó, a gente fala chique na matemática, altura relativa à base. Muito chique escutar essa frase, altura relativa à base. Certo? A base é BC, vai do B até C. Não quer dizer que é metade do triângulo, não. É onde forma 90 graus. Certo? Então, quer dizer que essa altura relativa à base, ela excede a medida BC em 1 centímetro. Então, quer dizer, excede, quer dizer que ela passa disso já, passou de 1, então quer dizer menos 1. Passou, certo? A área desse triângulo, a área dele já foi dada, é 15 centímetros ao quadrado, tá lá na pergunta. E qual é a medida dessa altura, então? Então, existem umas fórmulas matemáticas que vocês devem ter estudado no ensino fundamental, quem fez há pouco tempo, quem fez há muito tempo também, quem sabe a gente lembra agora. Que está aqui, ó, que é a fórmula da área para calcular a área de um triângulo. Se vocês tiverem alguma dificuldade em saber as fórmulas, eu posso até procurar ver essa questão de fórmulas que a gente tem que saber, sabe? Para poder resolver algumas continhas mais fácil.
E a gente, realmente, algumas coisas a gente precisa saber, que nem no quadrado. Um pedreiro sabe, ele não sabe que é a fórmula do quadrado, mas ele sabe que faz lado vezes lado. Né? Ele vai botar piso numa casa, ou um terreno, quem vai comprar um terreno, quer saber quanto que tem de área, ou um sítio, né? Quantos hectares, certo? Então, ó, se eu tenho aqui, ó, H é a medida da altura relativa à base. BC, esse tracinho em cima significa que é um pedacinho de uma reta. BC. Então, vai daqui do B até chegar no C. É um pedacinho da reta, certo? Esse tracinho significa segmento de reta. Então, eu utilizo a fórmula ali, ó. A tá de cinza. Igual a B vezes H sobre 2. O que quer dizer isso? Fórmula da área do triângulo, igual à fórmula de Bhaskara, a gente não pode esquecer nunca. Base vezes altura dividido para 2. B de base, altura dividido para 2. Para calcular a área do triângulo, a gente faz assim, então. Substitui, é fácil. A base olha ali a base. A área é 15, né? Então, no lugar desse A grandão, a gente marca 15. Certo? Vou mostrar lá embaixo. A base é H menos 1 aqui, ó. Base H menos 1. E a altura é H. E está pedindo qual é a altura. Então, vamos lá. Ó, a gente vai fazer assim. A área é 15. Marcamos aqui, ó. Substituiu 15 no lugar do A. Igual receita de bolo. H igual, tu marca igual embaixo. Base, H menos 1. Lembra lá no desenho? Tá aqui, ó. H menos 1. E H é a altura, que é o que quer saber aqui. Sobre 2, que é da fórmula do triângulo já. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu coloco 1 embaixo do 15 e faço regrinha de 3. Multiplico o meio pelos extremos. Então, ó, 2 vezes 15, lá em cima agora. 2 vezes 15, pontinha vezes, igual. Eu vou fazer H menos 1 vezes H. Daí eu vou fazer distributivo, ó. Como a gente estava fazendo com X, só mudou de X para H, mesma coisa. H vezes H ao quadrado, menos com mais dá menos, e 1 vezes H. Aí, agora a gente arruma. Fica mais fácil botar esse 30 aqui, que está aqui sozinho, para o outro lado. Mas daí troca os dois lados do sinal de igual, daí não precisa mudar sinal nenhuma, de nenhuma letra. Então, fica assim, ó. H ao quadrado, copia, ó. Menos H, copia. E o 30 passou para lá, menos 30, igual a 0. Aí, a gente tem o valor aqui, ó, do A, do B e do C. Não precisa ser X sempre, tá vendo? Então, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 30. Desse jeito aí. 1 menos 1 e menos 30. Agora vem mais uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, que é conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Então, a gente, para frente, a gente substitui agora lá, ó. Deixa eu botar um pouquinho para baixo só. O A é 1, ó. O B é menos 1. Então, é menos o menos 1, ó. Menos do B, o menos 1, que depois vai dar mais. Menos com menos vai dar mais 1. Daí, mais ou menos, raiz grandona, do menos 1 ao quadrado. Seria o B ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, entre parênteses, por causa do sinal, que o 30 é negativo. Isso tudo sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Aí, a gente agora vai resolver. Vou tentar deixar um pedacinho se dá ali. Deu, ó. Deu para ver lá e cá. Então, ó, menos com menos lá de cima, tá vendo ali, ó? Menos com menos dá mais aqui embaixo, ó. Mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada. Menos 1 vezes menos 1, aqui primeiro o B ao quadrado. Menos com menos vai dar mais, e 1 vezes 1 é 1. Agora a gente resolve vezes aqui na forma de Bhaskara. Menos com menos vai dar mais. Aqui tem um mais já, ó. E 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 30, 120. 4 vezes 3, 12. Só bota um zero atrás. Isso sobre 2. Fechou. Aí agora só tem que somar dentro da raiz, ó. 1 mais 120. Então, a gente vai copiar o 1, mais ou menos. 1 mais 120 é 121. Isso tudo sobre 2. A raiz quadrada de 121 é 11. Agora, a gente vai usar o sinal de cima e depois usar o sinal de baixo para achar os dois H, o H1 e H2, igual x1 e x2, mesma coisa. 1 mais 11 vai dar 12. 12 dividido para 2 é 6, certo? Agora, ó, sinal de baixo, menos.
Tenho 1 e devo 11, paguei 1, fiquei devendo 10. 10 dividido para 2 dá 5. Neste caso, não vai valer o negativo, mesmo que a gente resolveu por Bhaskara e não pelo método de completar quadrado. Não vai dar negativo, porque a gente está falando de uma altura de um triângulo. Então, não pode ser uma altura menos 5, tem que existir essa altura. Então, a altura, no caso, vai valer só o 6. Então, nesse caso aqui, a solução é somente o 6, mesmo que tenha duas respostas. Então, como nos referimos à medida de altura de um triângulo, só é válida a medida positiva, certo? Então, se a gente substituir aqui agora, vamos ver se é 6, ó. 6, né? Aqui em cima, ó. 6 tira 1, vai ficar 5, não vai? E se a altura é 6, o H é 6, então como é que eu calculo a área de um triângulo, tirando a prova real? Base vezes altura dividido para 2. A base é 5, porque era o 6 menos 1, lembra? Então, 6 menos 1 é 5. Então, 5 vezes a altura, que é 6, 5 vezes 6, dividido para 2. 5 vezes 6, ou 6 vezes 5 é 30. E 30 dividido para 2 realmente é 15. Então, provou que, ó, está dizendo que a área do triângulo é 15 lá em cima. Está vendo na pergunta? Então, provando realmente que a altura é 6. Para poder dar 15 de área, só pode ser 6. Não, se fosse menos 5, não ia dar certo. Uma porque ela precisa existir, certo? Então, aí chegou uma parte aqui que eu ia pedir para vocês fazer, né? Uma eu vou pedir para vocês fazer agora, aquela que você está no grupo já, certo? É bem curtinho, por isso que eu falei que ia dar tempo. E essa daqui eu vou montar com vocês, mas nada do que vocês já não vêm fazendo. Só que esse aqui não precisa entregar hoje, tá, gente? Essa é aquela que pode entregar na terça que vem. Essa daqui é a seguinte, ó. A pergunta diz, acrescentando, né, 2 centímetros a cada lado de um quadrado, então imagina aqui, ó, um quadrado. Eu tenho uma medida que eu não sei, eu vou chamar de x, eu não sei. Mas eu vou acrescentar nesse lado do quadrado 2 centímetros, então x mais 2. Então, eu vou acrescentar, ó, entre parênteses, porque é duas coisas, x mais 2, a cada lado do quadrado 2 centímetros, certo? Eu vou obter, depois disso, no segundo quadrado, eu vou obter uma área de 100, aqui, ó, 100 centímetros ao quadrado. Então, qual que é a medida do lado do quadrado? É alguma coisa mais 2, mas, então, eu vou ter que somar, vou ter que achar o valor de x, somar com 2, que eu já vou saber quanto que é a medida do lado do quadrado. O que não é difícil de saber, né? Porque se vai dar 100, tá na cara qualquer resposta, né? Mas como é que eu monto uma equação de segundo grau agora aqui? Que eu posso utilizar a fórmula, que no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar, como é um quadrado, tem os dois lados iguais. X mais 2 ao quadrado, quer dizer, x mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado, certo? Igual a 100. Aí eu vou resolver isso aqui primeiro, passar o 100 para o lado de cá, negativo, vou igualar a 0, assim, e vou daí encontrar o valor do x, x1 e x2. Se deu algum valor negativo, não vale nesse caso, porque nós estamos falando de um quadrado. E eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara e só vai valer o positivo no final. Aí eu consigo somar com 2 e encontrar quanto que é a medida do lado desse quadrado. Certo? E a número 2 é mais fácil ainda. Ó. Verifique se 3 e 8 são solução dessa equação. Então, a gente tem, ó, 2. Não precisa resolver por Bhaskara nada. A primeira é o 3, depois é o 8, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar um 3. Em todo momento que aparecer x, vou primeiro usar o 3. Então, eu vou fazer assim, ó. 2 vezes o 3 ao quadrado, assim. Mais 3 menos 7 é igual a 14. Se isso aqui, que está na frente do sinal de igual, deu 14, o 3 é verdade. Depois eu vou fazer a mesma coisa usando o 8. No lugar do x, aonde tiver x, eu vou colocar 8. Se deu 14 depois do igual, o 8 também é verdadeiro. Então, você vai escrever assim, sim, 3 é solução, 8 é solução. Se não, uma delas não deu, ou nenhuma, vai dizer não, não é solução. A resposta vai ser só assim, tá bom? É bem fácil, só substituir, não precisa resolver por Bhaskara. E a número 3,
vou fazer a mesma coisa. Agora, a número 3, a número 2 não precisa resolver por Bhaskara. A número 3 pede para resolver a conta que está lá na 2, utilizando a fórmula chamada de Bhaskara. Fórmula aqui no Brasil, generalizada por Bhaskara, certo? Então, a